Olá, bem-vindo ao podcast do Oás Barigui, que será o prédio mais alto de Curitiba, com 179 metros de altura. Aqui a gente vai conversar com os profissionais envolvidos nos projetos e trazer conteúdo sobre design, arquitetura, estilo de vida e muito mais. Hoje vamos falar sobre um tema controverso: investimento e alto padrão. E aqui comigo, o gerente de vendas da GT Building e criador do método Corretor Consistente, Bruno Oliveira. Tudo bem? Beleza, tudo bem? Obrigado pelo convite. Valeu. Um pouquinho de investimento hoje aí, né, Diegão? Com certeza. Vamos lá, e na mesa também, aqui com a gente, o Head de Inteligência de Mercado e o Relações Públicas da GT Building, Diego Veiga. Bruno Pardo, prazer estar aqui de novo contigo. Bruno Oliveira, saúde, meu Diegão colega. é da casa aí já, não é? Porra. O Diegão já tá na casa. Bom, pessoal, vamos lá. Eu queria saber uma coisa de vocês. Tem como investir no alto padrão? Dá pra fazer isso aí? Opa, se tem. Porra! Isso é um movimento que a gente percebe sendo replicado em vários lugares no mundo, né? Principalmente nos grandes centros. Nos grandes centros urbanos do mundo, né? Onde a densidade populacional acaba sendo um pouco maior, que existe muito espaço, sim, para o investimento em imóveis de alto padrão. Só que ele é um pouco diferente daquele investimento em imóveis que a gente está acostumado a ouvir aqui em Curitiba, né? Geralmente, quando a gente fala aqui em investimento em imóveis, a gente pensa em algo que concorre com dividendos e rendimentos de outras classes de ativo financeiro, seja ação, seja títulos do tesouro, né? Ou seja, é aquele investidor que vai ao mercado buscar um imóvel que rentabilize o dinheiro dele a taxas melhores do que ele poderia buscar em outros tipos de aplicações financeiras. Já em relação aos imóveis de alto padrão, o investimento ele tem uma caracterização um pouco diferente. Ele funciona muito mais como uma reserva de valor, como uma proteção da sua liquidez frente a qualquer tumulto, seja macroeconômico, seja pressão inflacionária, alguma coisa do gênero. Você acaba recorrendo a imóveis de alto padrão. Se forem icônicos como o Oás, melhor ainda, né? Como a gente pode citar alguns exemplos aqui que depois a gente vai conversar. Muito como uma forma de você proteger a sua carteira de eventuais desvalorizações que podem estar causadas por agentes externos. É muito legal você comentar isso, Diego, porque tem corretor de imóveis que está assistindo aqui também, né? Enfim, a gente vai colocar bastante informação aqui que vai inclusive servir de argumento de vendas também, né? Tanto para vender até para o corretor comprar também, né? Porque tem muito corretor que gosta de comprar e investir em imóvel. E essa visão de fazer um investimento no altíssimo padrão como reserva de valor, ela não é uma visão comum, né? Os grandes investidores têm essa visão, eles investem aí em imóveis de altíssimo padrão justamente para momentos como esse que a gente vive, por exemplo, sei lá, um momento de guerra, um momento de incertezas. Esse investimento de altíssimo padrão, como você acabou de mencionar, ele é um hedge financeiro, ele segura ali o patrimônio. E a visão comum de corretor e de investidor no mercado é para ou eu vou comprar e vou revender, ou eu vou comprar e vou investir num Airbnb da vida aí que vai me dar uma rentabilidade de 1%, e muitas vezes o corretor acaba não oferecendo essa opção para grandes investidores que também não pensam nisso, né? Então o corretor, como especialista, ele precisa colocar na mesa todas as possibilidades. E aí a briga acaba sendo totalmente no valor de metro quadrado, né? Exatamente. Porque como você não consegue criar valor nenhum naquele tipo de investimento, a briga é sempre qual o metro quadrado mais barato vai se tornar. É o preço que vai se tornar o melhor investimento. É preço. É legal. A gente estava conversando um pouco antes aqui e o Diego até estava falando sobre empreendimentos icônicos, né? Em algumas cidades, Nova York, por exemplo, São Francisco, que os empreendimentos mais altos, que a gente falou do Oás aqui, você mencionou o Oás, os empreendimentos mais altos, eles se garantem aí, se mantêm ao longo do tempo, né? Você até trouxe um dado ali de uma cobertura lá em Nova York. Vejam só que interessante, né? Primeiro, né, a gente precisa... Tem um ponto que a gente pode comentar aqui, que toda compra de imóvel é um investimento per se. Muito diferente de uma compra de um carro, né? A compra de um investimento carro... Investimento o quê? Per se. Per se, cara. Eu aqui eu falei, cara, eu não vou. Eu não tô pérolas aí, Luiz. Cara, eu falo, isso é segundo grau bem feito, cara. A gente fugiu do... Cara, ele fez um supletivo bem feitinho. Orgulho do anjo da guarda.
Pô, a gente vai ter que voltar agora? Foi Sim, mal. mas não tem mais. Não, continua. Mas e veja, Bruno, vale lembrar que a compra de um imóvel, ela já é um investimento por si só. Mesmo quem está comprando um imóvel para morar, espera que o seu imóvel se rentabilize ao longo do tempo, que é completamente diferente de uma compra de um carro, né? Que a compra do carro, você já sabe que o carro vai ter, é um ativo, entre aspas, ativo, né? Em depreciação, que vai perder o seu valor ao longo do tempo. A compra do imóvel, não. Quem está comprando um imóvel espera que esse seu ativo se valorize, né? Pelo menos garanta o seu valor junto, sei lá, à inflação, né? Que ele apresente uma estabilidade de valor ao longo do tempo. E mesmo sendo depreciado, né? Porque todo imóvel sofre depreciação, mas que a depreciação dele seja menor do que aquilo que ele ganha de valor de mercado ao longo do tempo, né? Exato. Tá. E todo imóvel, ele, né, se a gente pegar, enfim, os economistas e pegar todos os estudos feitos ao longo de todos os anos, o imóvel ele sempre vai valorizar, né? Claro que dentro dessa grande subida tem os altos e baixos, tem os ciclos de mercado, né? São os 4 ciclos lá, recessão, expansão, sobreoferta, enfim, são os 4 ciclos, mas o fato é que ele sempre vai valorizar. Alguns mais, outros um pouco menos, né? Por isso que é tão importante também, como a gente estava falando, de colocar na mesa as opções para investimento, né? Levando em consideração o perfil do investidor, o perfil da pessoa que está comprando, é um pouquinho mais agressiva, mais conservadora, estou fazendo investimento para hedge, né? Enfim, para reserva, ou estou fazendo investimento para revenda, que é um pouco mais agressivo, mas sempre tem 2 pontos que é impressionante de ver que são 2 pontos que precisam ser analisados, que são localização, a construção, né? Quem que está construindo, qual que é a tecnologia de construção investida ali, fachada do empreendimento, se isso, né, aquela fachada em vidro, fachadas que se mantêm ao longo do tempo, mas a localização, ela sempre é um aspecto que você compara daí 2 imóveis, um que valorizou mais e um que valorizou menos, a localização ela sempre está presente, né? Certamente. A questão da escassez é algo que protege o valor do teu imóvel ao longo do tempo. Se você parar para pensar, quanto menos terrenos disponíveis estiverem no teu mercado, de maior valor é o seu ativo imobiliário. Quando a gente pensa nos grandes centros, nas cidades que têm o preço de metro quadrado mais caro do mundo, Hong Kong, Mônaco, Nova York, o que a gente está falando? A gente está falando de escassez. Quando a gente vê esses prédios muito altos sendo construídos em Nova York, que até tem uma curiosidade que a gente pode trazer em relação a por que eles conseguem fazer prédios tão altos lá em Nova York, é porque não existem mais terrenos disponíveis para você fazer o empreendimento. Então você constrói um empreendimento alto lá, com escassez, né? Não existem mais outros terrenos. E que ainda proporcione uma vista para um Central Park, por exemplo, como o nosso As Barigui aqui tem uma vista privilegiada para o Parque Barigui, isso certamente é uma garantia de valor que você tem a longo prazo. Ano passado... Não, conclui aí. É que eu vou mencionar Balneário Camboriú também, perfeito. Que é um exemplo, né? Uhum. Lá tem o Frente Mar. Com certeza. O nosso Frente Mar aqui é o Barigui, né? O Barigui. E se você pensar, no ano passado, foi a mercado o imóvel mais caro da história de Nova York, que é a cobertura daquele 432 Park Avenue, ali para quem está mais familiarizado com Nova York, na 57, que é conhecida como a Billionaires Row, né? A Rua dos Bilionários. E ela foi anunciada a mercado a 169 milhões de dólares. Certo? 169 milhões de dólares. Estamos falando quase de $1 bilhão. Não adianta nem ganhar na Mega Sena que não compra isso aí. Tem que ganhar 3, 4 vezes lá. É fácil. E não é um prédio inteiro, né? É só um apartamento. É só um apartamento. Mas olha a curiosidade. Essa unidade pertence a um empresário saudita que comprou em 2014 por 80 milhões de dólares. Caramba. Então, o que explica o imóvel, ao longo desses 7, 8 anos, que agora ele está sendo vendido, ter dobrado o preço? É a escassez, é a vista e é principalmente o imóvel como reserva de valor. Quando o investidor está comprando um imóvel de alto padrão em Nova York, o que ele está pensando? Puxa, eu estou comprando um imóvel numa grande cidade, com uma grande localização que todo mundo quer estar aqui. Então eu vou segurar esse ativo que com certeza ele vai passar o teste do tempo e a longo prazo eu vou conseguir rentabilizar meu dinheiro aqui.
Até por isso que quando você anda na Billionaires Row, lá em Nova York, e você olha para aqueles prédios, os mais caros de Manhattan, eles estão, na sua maior parte, vazios, porque eles são comprados por investidores e não por moradores finais. Um ponto importante que eu acho, assim, se você olhar Curitiba, por exemplo, e a Visconde de Guarapuava, aqui a gente também teve uma escassez de terrenos na Visconde de Guarapuava e não tem mais onde fazer novos empreendimentos na região. E novas regiões acabaram surgindo, né? E a gente enxerga agora, a gente vê claramente essa região do Campina do Siqueira, Bigorrilho, essa região do Champanhar, talvez como o maior vetor de transformação da cidade. É o lugar onde estão saindo todos os maiores empreendimentos, os maiores VGVs, né? O maior valor de venda de imóveis estão acontecendo nessa região. Então, essa mesma possibilidade que a Visconde de Guarapuava tem de supervalorizar pela falta de espaço, é o que está acontecendo agora. A gente tem todos os lançamentos nos últimos terrenos, naqueles terrenos mais icônicos ali da região, e que também é uma região que vai se desenvolver muito, tem espaço para ganhar valor, e vai chegar um ponto também que não vai ter mais terreno para lançar naquela região. É bem isso. E um prédio desse tamanho, né? Porque os prédios altos estavam todos ali na região da Ecoville, né? E, você falando de adensamento, das regiões de escassez e tudo mais, o Champanhar aqui é bem isso, é um bairro extremamente adensado, um prédio icônico desse daí, você imagina, a gente tá falando de reserva de valor e mesmo de valorização, né? Não dá nem pra... Porque todo mundo acaba comprando... Todo mundo não, mas quem faz o investimento em imóvel na planta tem que fazer a conta ali de quanto eu estou investindo, ele vai corrigir pelo INCC, né? Mas estão colocando juros aí em cima do meu imóvel. Não é, nada mais é do que a valorização. Não, nada mais é que a inflação. Nada mais é do que a inflação. A inflação. E o que acontece quando, né, aí eu volto naquele aspecto da localização. Que tem empreendimentos que ele vai reajustar pelo INCC, que é normal, e tem a valorização da região e do prédio em si, né? Então o Oás Barigui é um exemplo, ninguém tem bola de cristal aqui para saber, mas se você pegar o histórico e a probabilidade de tudo que está acontecendo, realmente... Mas histórico a gente tem, né? A gente lançou o Casa Milano e a gente já vê que quem comprou para fazer uma especulação financeira imobiliária já teve lucro, né? Então, no momento que revendeu, já lucrou nessa operação. Então, realmente tem espaço para isso. Sim, teve gente até que comprou na intenção de revender logo em seguida, só que os valores eles estão subindo, que ele falou, não, eu vou segurar mais um pouco. Então, o AS, com certeza, vai ser assim também. Claro, e quando a gente pensa numa compra do imóvel, vamos imaginar que, né, a gente tem muito cliente de fora. Curitiba é uma cidade muito dinâmica, né? Ela está se reconstruindo a cada dia e quem reconstrói a cidade é quem vem de fora, né? Nós somos um polo industrial, nós somos um polo de serviços, nós somos a capital do estado, então a gente tem uma população muito dinâmica. Então, partindo da premissa que você, alguém de fora, gostaria de investir em um imóvel em Curitiba, por que não investir no imóvel mais alto da cidade, né? Com a melhor vista da cidade, né? Como vocês bem mencionaram, a nova corrida do ouro hoje é fazer um empreendimento com vista para o Parque Barigui, que estão acabando, né? Não são todos os terrenos da cidade, nem todos os terrenos ali do entorno que permitem uma vista dessa, quanto menos com 50 andares de vista. Então me parece que faz muito sentido, né? Quando você está analisando um imóvel para moradia e investimento, você investir em imóveis icônicos, né? Em imóveis que vão passar pelo teste do tempo, que vão segurar o seu valor, sendo um marco no skyline da cidade, né? Um prédio referência. Fica muito mais fácil até de você conversar com as outras pessoas, de você comentar, nossa, eu tenho esse prédio referência. Assim como a gente citou o 432 Park Avenue lá em Nova York, né? Tem tantos outros que a gente pode falar ali em Balneário Camboriú, que aqui perto, que é um outro exemplo fantástico que linka escassez de terreno com vista, né? E eu acho que o Oás, ele é um dos primeiros prédios de Curitiba, nessa nova fase que nós estamos vivendo, pós-Visconde de Guarapuava, se você me permite, né, que foi um marco, que vai propiciar esse investimento em valor, um investimento atemporal, que o prédio vai demorar muito tempo para sair um prédio de 50 andares ali na região, com certeza. E falando de prédios atemporais também, o que eu vejo bastante, assim, quando... O desafio de você incorporar, né, do empreendedor, enfim, a empresa incorporar um prédio que vai ficar pronto daqui 4 anos. 5 anos. 5 anos, com a velocidade com que as coisas mudam, né? As coisas mudam muito rápido, né? 5G entrando agora aí.
Então, o empreendimento na localização, bacana, a gente está falando bastante do ASA aqui, a localização fantástica que tende, né, a ficar ao longo do tempo aí, mas o cuidado que a incorporadora tem que ter para que daqui a 5 anos esse prédio ele esteja... Continue atual. Então, quando a gente olha a fachada, quando a gente olha memorial descritivo, tudo isso influencia, inclusive, na tomada de decisão do investidor, né? Porque ele não pode olhar, beleza, agora vai valorizar daqui a 1 ano. Mas e quando o prédio ficar pronto daqui a 5 anos? Eu vou pagar 20 mil aqui, sei lá, o valor do metro quadrado, ou eu vou pagar 15 mil em um que está pronto, mas que, sei lá, nem pensaram no 5G, por exemplo. Né? A gente mencionou no 5G aqui. Então, isso são detalhes que, como eu falei que tem corretores assistindo aqui também, precisam prestar atenção, porque o cliente, na hora de comprar ou na hora de oferecer isso para um cliente, isso precisa estar na mesa também, né? Isso precisa estar na pauta ali para o cara poder tomar decisão e saber, não são os 20 mil reais, para não cair naquela vala do preço que você comentou no começo da conversa aqui, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Certamente, né? Eu acho que é muito importante você estar aliando o seu investimento imobiliário com incorporadoras de vanguarda que estão sempre à frente, buscando o que há de mais novo no mercado. Porém, a gente vive num mundo bastante dinâmico em que o que é vanguarda de hoje pode muito bem se tornar obsoleto amanhã, né? E a grande proteção a tudo isso, né? Você nunca vai estar livre de novas tecnologias deixarem a sua obsoleta. Mas a questão da localização e da escassez, não. Isso é para sempre. Por que no Rio de Janeiro, os prédios do Leblon e da Vieira Souto, que foram construídos nas décadas de 50 e 60, até hoje são os mais valorizados do Rio de Janeiro? Porque eles estão na Vieira Souto e na Delfim Moreira. Você pode construir um prédio no Rio de Janeiro hoje com a maior tecnologia do mundo, um prédio novíssimo. Se ele for na terceira quadra ali, ele não vai pegar mesmo, ele não tem o mesmo preço por metro quadrado do que um prédio construído na década de 50 e de 60 na Delfim Moreira. E o OAS, ele é um empreendimento que está saindo na nova, melhor região de Curitiba, com a vista para o principal parque da cidade, e é um empreendimento recente. Então ele une o melhor dos dois mundos, que é aquilo que a gente está falando, e ele vai ficar com essa temporalidade por muito tempo. Então, voltando a insistir na questão de escassez e localização, eu acho que o imóvel de alto padrão como investimento, como reserva de valor, ele funciona dessa maneira. Vamos pegar assim um exemplo mais catastrófico aqui do nosso lado, como Buenos Aires, né? Como infelizmente todos sabem aqui, né, a Argentina está passando por um momento muito mais difícil do que a gente, em que inclusive perdeu-se a confiança no papel moeda, né? O peso argentino ele sofre desvalorizações diárias em relação ao dólar, né? Os ativos financeiros dos argentinos, que estão lastreados em peso, que é a moeda deles, estão todos perdendo valor diariamente. Porém, os imóveis em Buenos Aires, eles continuam sendo reserva de valor porque eles estão dolarizados. Ou seja, nas maiores crises que o ser humano pode enfrentar, crises geopolíticas, crises macroeconômicas, pressões inflacionárias, a última coisa que vai perder valor vai ser sempre o imóvel. É a última reserva de valor de um portfólio da carteira que vai ser desvalorizado de fato, né? Então a gente percebe que tanto no primeiro mundo, quanto em países que estão sofrendo, né, um pouco mais com situações econômicas, realmente o investimento em imóvel de alto valor, como proteção de carteira, ele é muito recorrente, ele é muito interessante, ele vai sempre estar te protegendo da inflação, né, muito mais do que qualquer outro ativo que você possa buscar no mercado. Sim, e você sabe que assim, às vezes a gente, atendendo os clientes, e tem uma objeção muito comum dos clientes que chegam, principalmente nesse momento de mercado que a gente vive, que é um momento que tem bastante oferta, né? Tem vários tapumes na cidade aí, no país todo, que o cliente fala, será que esse é um bom momento para eu comprar? Né? Sempre surge isso aí. E aí, de novo, levando em consideração os ciclos, né, do mercado imobiliário lá, que eu comentei, a recessão, retomada, a expansão sobre oferta, quando a gente fala da disponibilidade para você pegar uma parte do teu capital e colocar como reserva de valor ou como proteção, não tem muito essa, né? Do momento de mercado. Porque você vai esperar até quando? Você citou a Argentina aí.
ninguém tem bola de cristal. Daí você vai esperar acontecer alguma coisa para você colocar o teu ativo como reserva de valor, né? Pegar uma parte do teu capital, colocar como reserva de valor, é difícil. O que a gente pode levar em consideração? E de novo eu gosto de falar desses ciclos de mercado, porque principalmente para os corretores é super importante mapear isso. Inclusive para conseguir conduzir o cliente para falar, olha, esse aqui é um momento bom para você comprar e investir no Airbnb. Esse aqui é um momento bom para você colocar o seu dinheiro e investir no empreendimento que vai te garantir a tua reserva de valor e tudo mais. Esse momento que a gente vive, que tem muitos tapumes aí pela cidade e que o cliente fica, poxa, eu tô olhando esse aqui, mas acho que eu vou dar uma olhadinha naquele ali. Aí todos chega naquele ali. Empreendimentos de alto padrão ainda, né? Exato. Todos se dizem empreendimento de alto padrão, porque ele vai lá e coloca uma manta acústica, uma fechadura biométrica e eu sou alto padrão. O alto padrão, como a gente está falando aqui, citou inúmeras vezes, ele vai muito além da manta acústica e da fechadura biométrica, né? É a localização, é o que vai ser entregue, o que vai estar no memorial descritivo daqui a 5 anos. Mas quando o cliente pergunta, é o melhor momento para comprar? Eu falo, depende. Você está querendo comprar o teu imóvel para quê? Né? Não, eu estou querendo comprar para fazer uma revenda. Então vamos dar uma olhada no imóvel. Estou comprando. Teve uma época que sala comercial todo mundo queria comprar para revender. E aconteceu que todo mundo lançou sala comercial. De repente o pessoal ficou com o mico na mão. Um empreendimento com localização única, com acabamento, altíssimo padrão, não é commodity. Né? Perfeito. Então, não existe momento correto para você fazer um investimento desse porte. Exatamente. Quando você está comprando um estúdio, uma sala comercial, alguma coisa, existe o custo de oportunidade, que nós economistas gostamos muito de falar, né? Que é o custo que você tem daquilo que você está abrindo mão para fazer esse investimento. Então, qual é o que regula esse tipo de investimento no mercado imobiliário? É a taxa Selic, né? A taxa Selic acaba sendo o custo de oportunidade dos investimentos que buscam a rentabilidade. Por quê? Quando você compra um imóvel, né, com essas características, você está buscando uma rentabilização mensal dele. Quanto mais alta a taxa Selic estiver, mais o teu dinheiro está rendendo em qualquer aplicação que você faça, porque a Selic não lastreia só o mercado imobiliário, e sim todos os investimentos, né, de renda fixa. Ou seja, quanto maior a Selic, maior é o seu custo de oportunidade. E aquela rentabilidade que você está buscando no mercado, ela vai começar a ser cada vez menos competitiva, certo? Quando a gente está falando no imóvel de alto padrão, que é reserva de valor, é muito pelo contrário. Quanto mais puxada estiver a Selic, é sinal de que o mercado está se protegendo de uma pressão inflacionária, porque só se sobe a Selic para conter a inflação, né? Não faz o menor sentido você subir uma Selic, você diminuir a atividade econômica, né? Porque vamos lá, não é só no investimento, até nos seus gastos. Quando você está com uma Selic mais alta e você tem um dinheiro no banco, você vai no mercado, você pensa, eu acho que eu vou gastar menos, porque esse dinheiro que eu vou gastar, ele podia estar me rendendo aqui no banco muito mais. Então você freia toda a atividade econômica, certo? Agora, quando a gente está falando de um imóvel de alto padrão, um imóvel icônico, que você não está preocupado com a rentabilidade, quanto maior estiver a taxa Selic, maior vai ser a sua reserva de valor, porque o seu imóvel tende a valorizar aquilo que a taxa Selic está te dando no ano também. O imóvel, ele é um ativo que deprecia, só que ele deprecia se apreciando ao longo do tempo. Você pode ter uma depreciação que seria um descolamento em relação à alta dos custos, mas você pode ter certeza que a mesma inflação que afeta a tua cesta de carrinho de compras, ela vai afetar os valores do teu imóvel, porque o imóvel, principalmente o imóvel de alto padrão, ele é um ativo, não é um passivo. E tem uma coisa também que a gente está falando bastante aqui de investimento, reserva de valor e tudo mais, mas na tomada de decisão, a pessoa, como a gente estava falando aqui, né, tem várias ofertas e tudo mais, mas lá no final do dia, na tomada de decisão mesmo do empreendimento desse padrão, porque a gente sabe que empreendimentos como o Oás Barigui, empreendimentos de altíssimo padrão, tem gente que sim, compra exclusivamente para investir como reserva de valor, mas a grande maioria compra para utilizar
levando em consideração que também é uma reserva de valor. Então ele compra pensando no conforto, pensando na localização, pensando na logística. Então lá no finalzinho... Mas pensando também que a hora que ele for vender, ele ainda vai ganhar um dinheiro em cima. E ainda vai ganhar um dinheiro em cima. Então tem o aspecto emocional do negócio, e tem o aspecto financeiro também. A gente está falando bastante aqui do aspecto financeiro, mas a gente também leva em consideração o aspecto emocional, e quando eu digo aspecto emocional, é no sentido da qualidade de vida, na logística, né, de ir e vir. A gente já falou aqui da localização ali, que é fantástica nesse sentido, mas a maioria das pessoas que vão comprar o empreendimento, o Oás Barigui, elas estão comprando para morar. E esses argumentos todos de reserva de valor, eles são colocados em mesa, mas também a parte de identificar o que o cliente... E de novo, porque você falou no começo ali do método corretor consistente, então não tem como eu não falar para a corretora aqui, né? Que na hora de explicar para o cliente, precisa explicar memorial descritivo, os padrões de acabamento e tudo que compõe ali para entender que o empreendimento vai atender a necessidade, entendendo a necessidade da pessoa que está comprando para utilizar e colocando como cereja do bolo todo esse aspecto de reserva de valor que vai ajudar a pessoa a tomar a decisão ou não. Claro, né? Afinal de contas, você está comprando o prédio mais alto de Curitiba, né? E quantos prédios mais altos de Curitiba existem? Um por vez. É isso, né? Então, a reserva, você pode ter certeza que isso, além de ser um argumento muito bom para a venda, para a venda do corretor para o seu morador, vai ser um argumento muito bom pro morador a hora que, se algum dia ele quiser revender o seu empreendimento, porque vai continuar sendo um empreendimento icônico. É isso aí, pessoal. Muito gente, bom. a gente tá chegando ao fim de mais um podcast aqui. Eu queria agradecer a presença do Brunão, do Diego. Valeu, galera. Sempre é um prazer tê-los aqui. Show de bola. Obrigado. Beleza? Valeu, a gente se vê galera. na próxima. Até Valeu. mais. Tchau. Falou!